Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio 14 e aqui nós vamos falar sobre as práticas pagãs e também sobre os dízimos. E aqui nós temos Moisés aqui ainda transmitindo a mensagem do Senhor ao povo antes de eles entrarem aí em Canaã, para eles ficarem atentos a todas as coisas que podem corromper a mente deles e também o coração deles. Então, diz assim, logo o primeiro versículo, olha, preste atenção. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Vocês são filhos do Senhor vosso Deus. Jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Então, aonde eles vão entrar ali em Canaã, alguns povos ali, eles o quê? Eles raspam a cabeça na frente quando existe uma pessoa que morre, e eles também cortam o corpo, principalmente o Baal, um deus Baal, eles ferem o corpo como se fosse agradar esse deus. Então, todas essas coisas eles faziam para agradar os deuses. Então, rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, para também ao Deus dos mortos. Tudo tinha um significado de adorar e idolatrar um outro Deus. Olha o versículo 2 que diz: sois um povo consagrado a Yahvé. Nós somos um povo consagrados a Yahvé. Que coisa rica, né? Dentre todos os povos da face da terra, Yahvé vos escolheu para seres o seu tesouro pessoal. Então aqui o Senhor está falando para Israel, olha, dentre todos os povos, eu escolhi você para ser meu tesouro pessoal. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor escolheu você para ser o tesouro dele. Então o Senhor hoje também está falando ao nosso coração, né? E agora do versículo 3 em diante, ele começa a falar para não comer coisas imundas, para não comer coisas impuras. E aqui nós vamos ver classificação de animais que têm casco fendido e que é dividido em duas unhas e que rumina. E ele vai falando o nome de vários animais que não é para comer. E ele faz aqui nós temos também a ressalva do porco, que é abominável. Depois ele vai falar das criaturas que vivem no mar, que só deve comer com barbatana e escamas. Depois ele vai falar sobre as aves, o que deve comer e o que não deve comer. E depois também ele vai nos falar sobre o que aves, isso. E também vai falar sobre animal que morre. Os animais que morrem que não viu qual foi a morte, também não devem ser comidos. Então, aqui, quando a gente olha todo esse texto, não existe uma explicação clara por que o Senhor está dizendo para não comer esses animais. Nós podemos dizer que vários deles nos mostram uma linha de higiene, porque são animais que se alimentavam de carne podres ou se alimentavam de sujeiras. Pode ser isso, uma das causas. Também pode ser porque vários desses animais eles eram tidos como deuses pagãos e eram adorados e também eram sacrificados para aqueles deuses pagãos de Canaã. E também nós temos aqui que o Senhor talvez queira separar o povo dele mediante também a parte alimentar. E uma coisa que ressalta também, que não se deve comer o cabrito no leite da sua mãe, porque havia um povo lá que adorava o Deus da fertilidade, que para isso eles pegavam o cabritinho e cozinhavam no leite da própria mãe. Então isso aqui é uma profanação, uma porque era adoração a um Deus da fertilidade, e segundo, o leite ele tem para nutrir o filho. E quando eu pego o filho e cozinho no próprio leite, que deveria ser a nutrição, eu estou indo contra princípios da lei natural da vida. Então, isso é contrassenso. Isso aqui é falta o quê? Do princípio natural da vida. Então, quando são coisas que a gente muitas vezes não para pensar,
Mas esses pequenos princípios que vão ferindo a lei natural da vida vão amortizando, vão cauterizando a nossa mente, para que princípios maiores depois sejam também anulados no nosso ser. Então é importante nós prestarmos atenção quanto a isso também. Agora, no Novo Testamento, o Senhor, ele deixou claro que o que contamina é o que sai da boca do homem, porque vem do coração. Contudo, nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar também do que nós comemos, o quanto comemos e a maneira que comemos. Então também existe a sabedoria de cuidar do nosso corpo. Mas aquilo que nós vamos proferir aos outros tem muito a ver o que sai do nosso coração. Quando confere a responsabilidade do nosso corpo, nós temos que avaliar todos os aspectos. Agora, quando também confere aquilo que eu vou interagir com o outro, eu tenho que ver o que sai do meu coração. A partir do versículo 22, vem falando sobre o dízimo. Então, aqui está dizendo, ó, todos os anos separará o dízimo de todo o trabalho da sua semeadura que a terra produz. E está dando a orientação que eles deverão levar esse dízimo no local aonde o Senhor escolher, porque eles teriam um local aonde eles iam adorar a Deus e aonde também ia oferecer os seus sacrifícios, holocaustos ao Senhor. Lembra que nós lemos que os povos pagãos, eles escolhiam altos montes ou escolhiam debaixo de árvores frondosas, aonde eles achavam melhor. Para o povo de Israel, o Senhor vai escolher um único lugar, que depois nós vamos saber que vai ser Jerusalém. Então, aqui está dizendo assim, só que essa oferta que está falando aqui, esse dízimo que está falando aqui, é o dízimo aonde é um dízimo de comunhão, aonde eles levam essa 10ª parte do cereal, do trigo, do vinho, do azeite, do rebanho, e eles vão ali no local onde eles levarem, escolhido pelo Senhor, eles vão o quê? Comer junto, ter comunhão junto com a família ali. Então vão comer na presença do Senhor, porque havia também aquelas ofertas que eram para holocaustos, tá? Só que aqui não, aqui é para a comunhão. E aqui também está dizendo que, se caso não fosse possível levar por conta de ser muita coisa ou por conta de ser muito longe, eles poderiam trocar o trigo, a cevada, o rebanho por prata, e depois, quando chegasse lá, eles adquiririam a carne, adquiririam tudo, o vinho, o que eles iam comer, para que eles pudessem comer e se alegrar na presença do Senhor. Olha que gostoso, né? Comer e se alegrar na presença do Senhor. E esse comer era um comer de gratidão. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, eles iam separar isso e levar e comer junto com a família ali em comunhão. E no versículo 27 ressalta o seguinte, que eles têm que lembrar sempre dos levitas que moram nas cidades, e eles não podem abandonar os levitas, porque os levitas não têm terra própria, então eles não têm lá a colheita. Então, os levitas são responsabilidade de cada tribo, tá? E também está dizendo, após o versículo 28, que a cada 3 anos eles vão o quê? Olha só, trazer igualmente todos os dízimos da colheita do 3º ano. Só que essa colheita do 3º ano vai ser para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, que estão aqui, vivem nas cidades onde eles estão. Então, vai ser para eles, exclusivamente para eles. Então, 2 anos é para o povo, a cada 3 anos para os levitas, órfãos, viúvas. E o 7º ano a terra descansaria, então não teria essa confraternização de ofertas. Lembra, o Senhor sempre se lembra de todos aqueles que estão debaixo
da responsabilidade deles. Só que lembre-se também que o Senhor nos coloca também como responsáveis de todas essas pessoas. Então, hoje nós somos aquela ferramenta que o Senhor usa aqui. Só que tudo que vem do Senhor. Aleluia, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor.